Você já ouviu falar em mulheres silenciadas? No silenciamento das mulheres? E você sabe o que isso significa? Bem, em linhas muito gerais, o silenciamento das mulheres significa quando elas são impedidas de expressar o pensamento delas, expressar os sentimentos, os anseios, os desejos, os sofrimentos, em suma, expressar aquilo que ela pensa. E quantas vezes nós soubemos de homens que se apropriam das produções artísticas ou científicas de mulheres para silenciá-las, ou por acharem que as mulheres não têm credibilidade suficiente para produzir conhecimento. E esse silenciamento se dá porque ainda hoje nós vivemos em uma sociedade gerida pelo patriarcado, na qual a mulher é limitada à fala e à livre manifestação de seu pensamento. E nós somos silenciadas todos os dias. Eu vou te dar alguns exemplos desse silenciamento. Quantas vezes você já viu em um grupo de pessoas um homem tomando a frente de uma mulher para explicar alguma coisa ou contar um caso, como se ela não soubesse do que ela está falando? Existem homens, inclusive, que se acham mais capacitados que as mulheres para falar de aborto, menstruação, cólica, TPM. E muitas vezes essa atitude machista vem acompanhada de um olhar que diz: coitadinha, eu preciso ajudar essa mulher que não consegue explicar nada sozinha. Mas o que fica evidente nessa atitude é, entre aspas, mulher não sabe de nada e não tem capacidade de se expressar. Outro exemplo muito comum é quando uma mulher publica nas redes sociais o pensamento dela e nós vemos um monte de comentários negativos, tanto de homens quanto de mulheres. Comentários do tipo: sai da internet e vai lavar uma roupa, ou não deve ter marido, por isso tem tempo de ficar na internet, nas redes sociais, ou vai procurar o que fazer. Esses são alguns exemplos que a gente ainda pode considerar suave de silenciamento de mulheres, pois existem outras formas mais graves de se silenciar uma mulher. Quantas vezes você ouviu uma mulher dizer que não vai à delegacia, que não seja a delegacia da mulher, denunciar um crime de abuso, maus tratos ou até mesmo um estupro? Quantas vezes você tomou conhecimento de uma mulher que foi estuprada ser considerada culpada pelo próprio estupro, por, abre aspas, estar usando roupa de prostituta, ou por estar num baile funk não na igreja, ou porque deu pro cara e depois se arrependeu e disse que foi estuprada? Quantas mulheres já ouviram a famosa pergunta: tem certeza que foi estupro? Fecha aspas. Isso é silenciamento, uma forma de impedir que essas mulheres falem que foi vítima de um crime, manifeste o que aconteceu com ela. A palavra dessa mulher é sempre colocada em xeque, impedida de manifestar sua dor, seu desespero, colocar a mulher em posição de provocadora do próprio estupro. E só para lembrar, mulheres são estupradas em igrejas também, e bebês de fraldas são abusados sexualmente. E que eu saiba, fraldas não são roupas de prostituta. E o que é roupa de prostituta, né? Enfim, mais alguns exemplos de mulheres silenciadas. São muitos e não cabem nesse vídeo, mas toda mulher, quando entra para a política, sabe muito bem o que é ser silenciada. Muitas delas são desrespeitadas, inclusive dentro do próprio parlamento, por outros deputados, senadores ou vereadores. Quantas vezes os homens viram as costas para as mulheres quando elas usam a tribuna?
ou ficam no celular ou conversando com outro parlamentar? Quantas vezes ainda eles gritam para calá-las? Quantas vezes eles criticam, inclusive, a roupa que elas estão usando? A nossa roupa também é fala. É uma forma de nós nos expressarmos e deve ser respeitada. Muitas vezes a necessidade de nos calar extrapola os princípios da dignidade e nos calam para sempre. 2 exemplos aqui do Brasil é da irmã Dorothy Stang, que foi assassinada por defender os direitos humanos, por defender geração de renda e trabalho por meio de projetos de reflorestamento, especialmente nas áreas mais degradadas do país, na Amazônia. Ela defendia a divisão das terras para as pessoas pobres. E outro exemplo é Marielle Franco, uma mulher preta, bissexual, favelada, que ousou fazer faculdade e pior, ser vereadora, né? Marielle combatia as milícias e defendia as mulheres faveladas. Combatia as milícias que matam crianças, mulheres e idosos indiscriminadamente. A mulher falar é um ato político e incomoda. A sociedade não é um local para que nós, mulheres, falemos, especialmente quando a nossa fala é lida como social e política. Também nos impedem todos os dias de expressar os significados sociais e as mudanças que a nossa fala provoca. E graças, porque ainda tem muitas mulheres que batem o pé e que falam, porque esse é o nosso local de fala. Nós vamos continuar falando porque nós temos muito o que falar. Não nos silenciem. Respeitem o nosso direito à fala. Respeitem o nosso direito a nos expressar. Era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, comentem, compartilhem com as pessoas. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo.